pro spa. Pronto. Começou a gravação de vídeo, tá? Então, vamos lá. Boa noite a todos, viu? Obrigado por vocês terem vindo. Nós estamos dando início à nossa reunião, na nossa live, e nós estamos tratando de alguns assuntos sobre fluidos, tá? Antes da gente fazer as preces e iniciar a leitura do trecho do Evangelho, é importante a gente frisar, para quem for pegar esses vídeos a partir desse momento e tudo, que sem saber como é que funcionam os fluidos, a gente tem muita dificuldade em atuar, tá? Principalmente que a maior parte, aliás, das reuniões em casas espíritas tem um costume de aplicar passe magnético, tá bom? E o passe magnético ele tem esse nome porque ele depende do magnetismo humano, tá bom? Mas o magnetismo é a vontade de fazer. E quando você tem a vontade de fazer, você movimenta fluidos. Então o passe ele não é magnético porque ele vai magnetizar você apenas, tá? O magnetismo ele atua com a vontade do encarnado e ele movimenta com essa vontade, ele movimenta fluidos, tá bom? Então o passe magnético ele faz muita coisa, mas nada mais é do que trocar fluidos ruins por fluidos bons. E é por isso que a partir do passe magnético também os espíritos que estão nos acompanhando recebem um tratamento e se desligam de nós para ir, por exemplo, no tratamento por mediunidade, ou ficam durante a reunião e no final eles são mandados para a colônia. É importante entender também que o passe magnético não foi inventado nem criado pelo Espiritismo. Ele já existe há muito tempo, assim como já existe há muito tempo mediunidade. O Espiritismo veio explicar a mediunidade, entre outras coisas, né? E agora o Espiritismo também explica o passe magnético. No começo, bem no começo da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, não havia muito conhecimento sobre o passe magnético. Não havia reuniões com essa prática. Pouco havia reuniões de prática mediúnica para tratar espírito desencarnado em sofrimento. Tá? Isso foi sendo desenvolvido. Então é necessário, além do conhecimento da doutrina, com as leituras, com os audiobooks, que facilitam muito a vida da gente, é necessário entender melhor como é que funciona, por exemplo, tratamentos de saúde pela fluidoterapia, como foi apelidado por Divaldo Pereira Franco. Tá bom? Então dito isso, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos novamente reunidos, pedindo que os mentores estejam conosco e que uma grande quantidade de recursos possa nos envolver em fluidos, em energia, em amor de Jesus. Agradecemos a todos, inclusive e evidentemente aos irmãos desencarnados que nos auxiliam e nos inspiram, e também aos instrutores com seus aprendizes. Que sejam muito bem-vindos, e graças a Deus e graças a Jesus. Nós costumamos pedir para alguém ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A leitura não tem problema nenhum você saber ou não dos ensinamentos, se você vai comentar ou não. Normalmente, ou pelo menos ultimamente, nós estamos contando com a bondade e a caridade da Santa Miriam, a esposa do Adalberto, que muito nos ajudou quando conseguiu levar o Adalberto lá para a praia para São Vicente. Foi um alívio para vocês. É um alívio tremendo, vocês não sabem como foi um alívio. Nós estamos tão aliviados dele ter ido embora que nós estamos pedindo para ele voltar quando voltar essa reunião, para ele subir e participar da reunião e depois descer de novo. Vocês estão dispostos aí no Evangelho, Adalberto e Miriam? Se não tiver nenhum candidato... Então vamos lá, Miriam que lê, né? Por favor.
Bom, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue ao judeu. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João, capítulo 18, 33, 37. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo,
A vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura, e de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Muito obrigado. De nada. Esse capítulo sobre o reino que Jesus fala, a gente pode, aliás, a gente deveria sempre utilizar a leitura que tem no Evangelho para achar de alguma forma um modo de dar continuidade aos nossos estudos. Eu, por algum motivo que eu não sei explicar exatamente qual, eu consigo fazer isso com certa facilidade. O reino de Jesus é diferente do reino da terra. Isso tem a ver muito com o nosso assunto. Nós vamos entender isso durante as nossas conversas, tá? A nossa ideia é que vocês participem. Nós andamos conversando, eu, o Júnior e o Adalberto também, que a participação de vocês nas discussões não é só importante, ela é imprescindível para nós aprendermos juntos. Parece que alguns de nós sabem mais do que o outro, mas isso faz parte do estudo. O cara que vive na Terra, não está só entre espíritos igual o da Terra. O planeta Terra é chamado de prova e expiação, não é isso? O estágio evolutivo do planeta é prova e expiação. Ele foi, de certa forma, mudado até a presente data para suportar e receber espíritos de prova e expiação. Daqui a algumas centenas de anos não será mais assim. Talvez 2.000, mais 3.000 anos, nós estaremos num planeta provavelmente regenerado. Então veja bem, quando nós estivermos num planeta regenerado, que tipo de espírito virá para cá? Muito bem, é isso mesmo. Parabéns a todos. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Presta atenção na pergunta. Certo? Aqui para esse planeta, que tipo de espírito vem para cá reencarnar? Vamos, gente. Diversos tipos de espíritos, mas a maioria é aqueles que precisam passar por provas e expiação, e alguns que vêm de regeneração por não terem sido tão bem sucedidos, entre outros. Né? Muito bem. O cara que vem, no exemplo do Adalberto, de regeneração para cá, também está passando por prova e expiação. Ele pode vir de um outro planeta, melhor do que o nosso, em basicamente 2 tipos de situação. Ou ele vem para melhorar alguma questão que lá onde ele estava não deu muito certo. Tá? Vamos voltar ao exemplo da escola nossa aqui, do encarnado. Você passa da... Eu não sei como é que está o nome agora, tá? Mas você passa da 8ª série para o 1º ano do 2º grau. Mas passa raspando, empurrado mesmo, tá? Porque em algum momento resolveram, e eu nem sei se isso é certo ou errado, é só uma constatação de um fato, que as pessoas deveriam passar de ano para não desistirem da escola. Tudo bem. Mas o cara passa raspando. Chega no 1º ano do 2º grau, ele não está entendendo nada que estão falando ali. Muda totalmente as matérias. É mais ou menos assim. O cara passa raspando do mundo de prova e expiação para a regeneração. Tá? Tem mérito. Você merece ir para lá. Chegando lá, ele não aguenta, não suporta as leis na moralidade. Quando ele de lá tiver que desencarnar ou acabar o tempo dele de existência naquele planeta,
ele vai ser mandado para um inferior, geralmente é um degrau antes, para ele lapidar aquelas virtudes que ele já iniciou, mas ficou faltando um pedacinho ali para melhorar, para poder suportar o próximo, certo? O acima, tá bom? Muito bem, o cara vem lá, como diz o Adalberto, de regeneração para o planeta Terra aqui, que é prova e expiação, certo, Miriam? Como que ele faz para reencarnar na Terra, se ele veio de um planeta superior e por isso mesmo com outros tipos de fluidos? Cada planeta tem uma constituição fluídica, uma composição de princípios inteligentes que compõem, por assim dizer, né? Ele compõe toda a atmosfera, do que é feito aquele planeta, de terra, no caso da Terra, a terra, os minérios, a água, o oxigênio que a gente respira. Em outros planetas é tudo diferente. A menos que você encontre um planeta de prova e expiação igual à Terra, no mesmo degrau que nós estamos de prova e expiação. Entendam bem, prova e expiação, assim como regeneração, assim como mundo feliz, divino, angelical, etc., ele tem um início daquele ponto. Ele começa a partir, por exemplo, de prova e expiação acabando e começando regeneração. Ele não está regenerado ainda. Ele está iniciando. Mais das vezes nós dizemos que o planeta Terra entrou num processo de regeneração há 2021 anos. Olha quanto tempo já faz que nós iniciamos a regeneração da Terra, com Jesus vindo aqui. Presta atenção nisso. Quanto tempo vai demorar para a Terra estar regenerada? Porque num planeta de regeneração, é uma Terra, é um planeta, um mundo, em que não há só alegria, é tudo festa, tudo maravilhoso e tudo. Não. É um estágio mais ou menos de descanso dessas atribulações tão pesarosas da prova e expiação, para partir para um outro estágio. Mas cada fase dessa leva milhares de anos. Então, a Miriam, que veio lá de Orion, veio de Orion para nos ajudar aqui, com o Adalberto, ela veio para nos ajudar com o Adalberto. Ela veio de Orion, onde os componentes, os fluidos do planeta, os princípios inteligentes do planeta de onde ela veio, é totalmente diferente. A composição do corpo não é nem de longe parecido com o nosso. Então, vamos dar um exemplo. Como a Miriam acha que era o corpo dela quando ela estava em Orion? Estou falando com você mesmo, mulher. Era só fluídico? Praticamente só fluídico, tá? Não existe o corpo pesado. Nós aqui na Terra, nós nos arrastamos, porque nós andamos, né, presos ao chão praticamente por conta de uma gravidade, mas a gente tem o peso do corpo. Se a gente não tivesse o peso desse corpo, a gente, como que chama, Adalberto, quando o espírito ele não levita, como é que chama, Adalberto? Volita. Isso, é aluno aplicado. É um aluno que já virou instrutor, tá? Ele já fez várias palestras. Já. Fala, Adalberto. A minha soprou aqui também. Eu também sabia. É, ela que soprou. Então, o espírito, ele volita. É como se ele tivesse a condição de voar, tá bom? É como se você pudesse voar. Quando você não tem um corpo pesado, de carne, material, e você está só em espírito, né? Então, por exemplo, eu desencarno, meu espírito fica livre do corpo de carne, e eu posso, através do pensamento, ir de um planeta para o outro, certo? Mentira, porque eu vou ficar preso na Terra, porque eu preciso de ajuda, tá? Vocês vão ter que tratar de mim, tá bom? Depois que o cara é tratado, ele é encaminhado para uma colônia espiritual, tá certo? Então, lá como que nós aprendemos? E isso está incutido no arquivo mnemônico de muita gente que está na seara espírita. Como que ensinaram para nós? Os bons vão para o céu. Os maus vão para o inferno. No espiritismo nós aprendemos que os maus
e os bons irão para o mesmo lugar antes de reencarnar novamente. Por uma colônia, por uma cidade espiritual. Tá? Só que nem todos, quando desencarnam, bons ou maus, conseguem se livrar de algumas coisas e fica ligado à Terra. Então vamos lá. Existe uma espécie de estatística de que há 2 a 3 vezes mais espíritos desencarnados ligados à Terra do que encarnados. Então imagina quanto você deve ter esperado, pedido, orado e implorado para reencarnar. Porque não tem tanta encarnação assim. Tá? São 2 a 3 vezes mais espírito desencarnado. Uma grande parte desses espíritos não estão na colônia. Uma grande parte não está na colônia. Está aqui entre nós. Então veja bem. Se a gente não aprender a trabalhar o melhor possível e ajudar as casas espíritas e dizer, irmão, você está fazendo errado, nós vamos ter um problema sério. Porque entenda bem, o espírito que está aqui, estava aqui encarnado e desencarnou, tem um grande problema, teve um problema gravíssimo com a Jalene. Tá? E ele desencarnou. Gravíssimo. Coisa de vida e morte, por exemplo. Ele desencarnou. E ele tem um problema para resolver com a Jalene. Não resolveu. Tá certo? Se ele tem um problema ainda, não resolveu. Para ele resolver esse problema com a Jalene, é necessário que os dois estejam ligados à Terra. De preferência, que os dois estejam encarnados na mesma época. Tá bom? Porque o cara desencarnado não participa da dinâmica do universo. O espírito desencarnado em sofrimento não participa, tá bom? Da dinâmica do universo. Ele não acompanha. São raros os casos que o espírito que vem na mediunidade sabe em que ano você está. Pode perceber. Quando sabe, é porque ele ouviu alguém falando, mas ele não está acompanhando. Então ele estava lá achando que estava em 1500, depois de Cristo, e de repente ele localizou a Jalene está em 2021, e ele ouviu alguém falar 2021, então ele sabe que é 2021, mas ele não acompanhou. Mas esses casos ainda são raros. A maior parte deles nem ouviu dizer. Tá? Então o camarada tem um problema com a Jalene, está desencarnado e está ligado à Terra. Por que ele fica ligado à Terra, andando entre nós, depois de desencarnado? Porque ele tem problema com ela. Repete, Miriam, por favor. Porque ele tem um problema com ela. Certo, mas por que o problema com ela faz com que ele fique na Terra, ligado à Terra? Por que o problema com ela, vamos supor que ela deve para ele, ela que deve para ele. Mas ele também não está feliz com isso, tá? Ele precisa acertar as contas com ela. Por que ele não consegue se desligar da faixa vibratória que a Jalene permanece encarnada? Por que ele continua vivendo como se encarnado estivesse? Bota o relógio para funcionar, liguem os microfones, todos participem, Júnior inclusive. Repitam. Jalene falou alguma coisa? Não? Kátia falou alguma coisa. Eu estou vendo os microfones porque piscando. Ele está ligado fluidicamente àquele problema, àquela pessoa. Certo, ele está ligado, você falou ligado fluidicamente, é isso que eu entendi? Isso. Tá bom, então ele está ligado fluidicamente à Jalene. Tá certo. Tudo bem. Muito bem. Como que ele consegue se ligar nos fluidos da Jalene? Através do pensamento. Faixa vibratória da Jalene. Certo. Muito bem. Bom, vamos lá. O espírito localiza as pessoas pelo pensamento. Isso é uma coisa, tá legal? Como é que ele consegue se ligar a Jalene, que é médium, não coincidentemente, porque todo mundo aqui é. Como que ele consegue se ligar a Jalene e causar na Jalene dores, por exemplo? Vamos supor que ele morreu, não foi culpa da Jalene dessa vez, mas vamos supor que ele morreu com um tiro na cabeça, ele encosta na Jalene e dá dor de cabeça nela. Por que ele causa dor de cabeça na Jalene? Por causa do centro de força.
Como que ele faz isso? Os fluidos. A faixa vibratória dele, o fluido dele, passa para a Jalene. Quer ver? Falou É alguma coisa. magnético? Espera um pouquinho só, todo mundo. Fala de novo, Kelber, por favor. Consegue se unir a ela fluidicamente pelo magnetismo? Mais ou menos. Então Pelo vamos lá. envolvimento dos perispíritos. É isso aí, estamos chegando lá. É o seguinte, nós já falamos isso, por isso que a gente pergunta, porque nós já conversamos sobre isso. Muita gente não acompanhou, não estava aqui, mas a gente vai falar. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na solda que nós fazemos aqui. Principalmente quem já trabalhou em oficina de qualquer forma. Por exemplo, o Cleiton já deve estar quase careca de ouvir falar sobre solda. E de saber como é que funciona a solda. Quem não sabe como funciona a solda, seria mais ou menos... Eu não entendo disso, tá, gente? Eu só tenho um pequeno conhecimento pelo estudo, fora da prática. Quando você pega o bastão, que é a solda, e você pega a ferramenta da solda, de alguma forma você vai encostar no material que você quer remendar um no outro. Você quer grudar um material, um metal, normalmente, um pedaço de metal no outro pedaço de metal. Tá bom? Você encosta o bastonetinho lá, que é o eletrodo de solda, encosta a sua ferramenta num lugar que vai dar a terra, e essa bastonete aqui, que é o eletrodo, ele está preso na ponta da sua solda elétrica. A hora que ele encostar no ferro, ele vai transferir o material do eletrodo para o metal que você quer soldar. Quando isso ocorre, através da eletricidade, existe uma coisa chamada arco voltaico. Tá bom? Estou indo bem, Cleiton, até agora? Mais ou menos? Estou mais ou menos, Cleiton? Arco voltaico. Esse arco voltaico, tá? É uma eletricidade que transfere o material. Passa daqui para lá. Tá legal? O camarada que encosta na Jalene, encosta na Miriam, no Adalberto, no Júnior, qualquer um de nós, e causa dor, ele faz um processo parecido com o arco voltaico, através do princípio inteligente que existe nos fluidos. Presta atenção. Há no universo 3 componentes principais, certo? Primeiro, lá em cima, quem é? Vamos lá, gente. Liga o bagulho aí. Vai, Adalberto, acorda. Deus. Em primeiro lugar, Deus. Então pega Deus, deixa ele quietinho lá, porque é ele que manda em tudo, tá certo? Tá bom? E ele vai deixar por conta de outras situações aqui, tudo o barco correr. O segundo componente. Espírito. E o terceiro? Matéria. Então se tem Deus, vamos deixar ele quietinho, sobrou espírito e matéria, tá bom? Nós sabemos que a matéria se transforma com o passar do tempo, porque está em algum reino, em espírito. Mas todos os componentes abaixo de Deus, todos os seres orgânicos e inorgânicos, qualquer um no universo inteiro é composto por fluido universal, modificado de acordo com a situação que você está, situação que o animal está, situação que o vegetal está, que o minério está, enfim. Tá legal? Todos temos, então, fluidos universais, o fluido universal modificado, que nós podemos chamar de princípio inteligente. Então, o princípio inteligente compõe todas as coisas. E compõe também o corpo seu de carne e o corpo seu espiritual. Certo? Então, o corpo espiritual da Miriam lá em Orion, eu tinha falado Orion ou eu tinha falado outro? Sirius? Orion. Orion, tá bom. Não O foi Júnior, nada. o Júnior que está meditando, ele tá quase em desdobramento, ele não está cochilando, também é de lá, tá? Ele veio de lá de Sirius. E o corpo dele também, fluídico, no perispírito, composto de fluido. Tá certo? Quando vem de lá para cá, existe uma troca de fluidos. Tá bom? Então nós vamos fazer o que o Adalberto lembrou semana passada. Quando você desencarna
e tem que deixar uma parte dos componentes do seu perispírito por aqui, você está fazendo um negócio chamado estólise. Quando você vai para um outro lugar e tem que compor o seu perispírito, evidentemente, com o fluido daquele local para onde você vai, você está fazendo uma histogênese. Isso é um poço de sabedoria. Não é verdade? É uma coisa impressionante. Ele guarda mesmo o negócio. Memória melhor do que a do Adalberto é a do Júnior, tá, gente? Eu tive um bom professor. Professor, mas o professor não dá memória pro cara. Você tem uma memória boa. Então, quando a Miriam e o Júnior vieram lá de Órion e de Sírios, tá? E da constelação lá do cocheiro, vieram para cá com um perispírito fluídico que, ao chegar próximo da Terra, tem que fazer uma adaptação. Leiam e assistam Nosso Lar, tá? Lembrem, quem já leu e quem assistiu Nosso Lar. Quando aquela senhora vem nos dar um recado em Nosso Lar, ela passa por uma câmara. Os meninos que têm uma memória infalível, Adalberto, Bernardo, Júnior e etc., como chama a câmara que tem que passar o espírito que vem de muito alto para Nosso Lar? Como chama? Câmara de retificação. De retificação. Então veja só, um espírito superior para vir do mundo superior para o nosso lar, ele não vai estar vindo para a Terra não. Para vir para nosso lar, ele tem que passar por uma câmara de retificação. O que ele faz na câmara de retificação? Uma histogênese. Apenas para se comunicar, hein? A composição fluídica de todos nós existe em qualquer esfera. Só existe um tipo de espírito que não precisa de perispírito. Tá? Presta atenção nisso. Daqui, mais ou menos na próxima encarnação, quando o Cleiton desencarnar, ele não vai precisar mais de perispírito, porque ele vai ser um espírito... Qual tipo de espírito que não precisa de perispírito? Espírito puro. Só espírito do quilate de Jesus. Só espírito puro, ou se preferir, purificado, mas é espírito puro, tá? Não precisa de perispírito. Quando ele não precisa de perispírito, qual é a forma e a aparência dele? Jussara, canta aí no ouvido da Jalene, vai. Qual é a aparência de um espírito que não tem perispírito, que é puro? Energia, gente. Ele não tem aparência humana, tá? Ele não tem mais aparência humana. Você pode vê-lo na aparência humana quando ele quiser que você o identifique. Mas a aparência dele é uma energia, é como se você visse uma bola de energia, tá? Ele não tem aparência humana, ele não tem perispírito que implica numa aparência humana. Em todos os planetas aonde você tiver perispírito, a aparência é humana. Sabe aquele negócio do ET? A maior parte de vocês aqui não é da época do filme do ET no cinema, né? Eu sou. Eu não consegui ir porque eu não tinha dinheiro, mas eu sou daquela época. O ET, ou o Alien, ou esses caras aí de outros planetas, não tem nada a ver com aquilo, tá, gente? Aquilo ali é filme de terror, tá bom? O perispírito é aquilo que aparece sobre o espírito. O espírito está lá dentro. É tudo aparência humana. E essa aparência vai ficando mais sublimada conforme o planeta que você vai vivendo. Tá? Então, por exemplo, você vê a Miriam lá em Órion. Qual é a aparência da Miriam em Órion? Angelical. É um mundo angelical. Por isso que existe a pessoa que fala assim, nossa, aquela mulher, aquele homem, aquela mulher, tem um rosto angelical. Porque a gente imagina que os anjos têm aquele rosto perfeito. Por que as pessoas, quanto mais estão no mundo superior, têm um corpo, um rosto cada vez mais angelical? Por causa dos fluidos daquele planeta. E aqui na Terra, também tem gente bonita.
Se você comparar conosco, né? Se comparar comigo, tem gente linda, maravilhosa, espetacular. Mas tem gente bonita também. A beleza em si mesma não é prova de elevação, tá bom? Não é. A prova de elevação está muito mais no espírito, qualquer que seja a aparência, do que outra coisa qualquer. No entanto, dependendo de como você viveu, você pode escolher o seu corpo de carne. Você sabia que o seu corpo de carne foi projetado em um laboratório, numa cidade espiritual, antes de você reencarnar? Sabia ou não? Quem não sabia, faz assim. Todo mundo sabia, então. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, Daniela? Tá bom. O nosso corpo de carne, ele é projetado antes da gente reencarnar. Tá? E assim deve ser em todos os planetas. Mas funciona da seguinte maneira. Olha, eu fui muito bonito na encarnação passada. Sei lá, eu pedi para vir muito bonito e vim muito bonito. Tá bom. Só que eu fiz besteira. Em vez de trabalhar, estudar e etc., eu usei a minha beleza de uma forma muito equivocada. Então eu não quero ser tão bonito não, tá? Aquele cara de 1,85 m, de olhos azuis e loiro, não tô afim não. Musculoso, bonitão, etc. Nascido lá naqueles países que só tem gente loira. Não tô afim. Quero vir com um corpinho meia boca. Perfeito, mas meia boca. Tá bom? Tá bom. Então vamos fazer o projeto do seu corpo, tá? Então significa o seguinte, dependendo de como você viveu, né, principalmente na última encarnação, ao reencarnar aqui na Terra, a composição do seu corpo de carne e do seu perispírito vai ser utilizado os melhores princípios inteligentes do planeta. Os fluidos do planeta Terra vão ser utilizados para compor seu corpo de carne e seu corpo espiritual. Tá legal? Entre outras coisas. Mas estamos falando desses dois principais. Estamos falando de fluido. E esses fluidos vão ser utilizados por você como uma atração magnética. Olha que interessante. E você vai ter um corpo formado utilizando princípios inteligentes quanto mais você tiver em elevação, em evolução. Tá bom? Tudo bem? Então, temos que prestar atenção no seguinte. Nós movimentamos os fluidos daqui da Terra desde antes de reencarnar, gente. Somos nós que movimentamos os fluidos que vão compor nosso corpo de carne e o perispírito. Presta atenção nisso. Começamos a movimentar esses fluidos desde antes de reencarnar e nos ligarmos ao óvulo da nossa mamãe. Por óbvio, então, nós controlamos os fluidos. Controle os fluidos. Tem fluido aí causando mal? Você já deve ter ouvido falar que em certas ocasiões, em algumas reuniões mediúnicas, né, você começa a falar do assunto, começa todo mundo se coçar. O Júnior está cansado de saber disso, né, Júnior? Ele não está dormindo não, tá? É que ele está assim, ó, deitado e olhando por... Quando a gente começa a comentar que na reunião chegou um espírito, que a gente percebe pela mediunidade, que tem um espírito que não é desse planeta, e que veio de lá para reencarnar, mas ele está numa situação difícil, as pessoas costumam ter uma certa coceira, tá? Uma espécie de urticária, alguma coisa assim que causa uma espécie de alergia. Vocês já perceberam isso? É o fluido desse espírito, na formação do seu perispírito, que se aproxima de nós por algum motivo permitido, e nós que não estamos acostumados com esses fluidos, sentimos uma alergia, uma coceira, uma comichão. Tá bom? Certo? Quando Adalberto veio lá de Sírios, que ele estava meio atrapalhado, no meio do caminho ele não queria reencarnar, ele ficou lá no escuro, no espaço. Quando ele veio para a reunião para ser tratado, nós ficamos com coceira. Depois nós cuidamos do Adalberto, ele foi para a colônia e aí ele conseguiu reencarnar. Tá? Um mundaréu de espíritos que há 8 ou há 10 mil anos atrás vieram para a Terra para reencarnar, por conta de vir missionários e pessoas espíritos que tinham que melhorar suas condições, e em algum momento no meio do caminho, uma grande parte desistiu e saiu do grupo.
tá? E ficou no espaço. Entre o planeta que ele estava e a Terra, ele ficou perdido no meio do mundo. Aí parece aquele Perdidos no Espaço do seriado. Ficou perdido no espaço, tá? E ele fica lá milhares de anos. Nos últimos meses, são raras as reuniões de urgência que a gente não tem cuidado de pelo menos um, tá? E a gente conhece um bocado deles, tá? A Terra aqui está cheia de espírito velho, encarnado, viu? Que veio de outro planeta, de outros mundos superiores ao nosso, para ajudar a civilização da Terra e ajudar os irmãos que vinham reencarnar da forma compulsória. Esses que não queriam vir. Eles se revoltam com Deus e dizem o seguinte: eu merecia estar em Sírios, que não é o caso da Miriam, que veio voluntariamente, veio como missionária. Mas o Adalberto veio à força, porque pisou na bola lá. E a Miriam veio para encarnar aqui para ajudar o Adalberto, que não queria reencarnar. Entendeu? Então tem o mentor encarnado, que veio ajudar o encarnado. Esse veio como missionário para ajudar o cara que não queria vir. E tem o desencarnado para cuidar dos dois. Um para cada um. Olha que interessante. Se nós não cuidarmos desses irmãos, por pior que seja a situação deles, a exemplo, o irmão Hitler, que nós cuidamos aqui na casa, com a graça de Deus, se a gente não tiver conhecimento e disposição, caridade e amor para cuidar desses espíritos, me diga para onde que eles vão e o que vai ser deles. Essa história de que o cara fez tanta coisa errada que tinha que ficar 1000 anos, né, isolado no espaço, isso não é coisa de Jesus. Alguém inventou essa história aí, não tem nada a ver com isso, tá? Mas o cara precisa. Se você não fizer isso, como que aquele espírito que tem um problema com a Jalene, que dissemos no começo, vai se acertar com ela? O mundo, o planeta Terra está melhorando, devagarinho, hein? Tá? Devagarinho. O Adalberto está ajudando a melhorar o planeta, a Miriam também. E o planeta vai mudando pouquinho, pouquinho, pouquinho. A Jalene está reencarnando várias vezes e está melhorando também. Ela vai continuar reencarnando na Terra, tá? Mas o espírito que estava atrás dela, lá no começo da nossa live de hoje, ele não consegue melhorar em nada, porque ele não está reencarnando. Quando o planeta tiver regenerado, ele estando desencarnado há 4, 5 mil anos, ele não conseguirá mais reencarnar na Terra, porque ele não vai ter fluidos para compor o perispírito dele. Deu para entender? Então veja só, o cara é de prova e expiação, não melhorou nada. Ele tem que reencarnar na Terra, em prova e expiação. Só que a Terra não vai esperar por ele. Ela vai melhorar. Quem está reencarnando e fazendo a vontade de Deus, está melhorando junto com o planeta. Por isso que Jesus falou para nós, tá? Para você herdar a Terra. Vocês serão herdeiros da Terra se vocês seguirem a vontade de Deus. O que ele queria dizer com isso? Vocês vão continuar seguindo aqui com a Terra melhorando. O cara que não consegue acompanhar, ele vai ficando na Terra enquanto tiver fluido para compor o perispírito dele. Quando não tiver mais, ele não consegue nem se ligar a Jalene mais, mesmo estando desencarnado. Os fluidos que compõem a Terra vão mudar de tal forma que ele não consegue mais acessar aqueles com quem ele tem dívida. Em resumo, ele não vai conseguir acertar as dívidas dele. Não pode, tá? Ele tem que ter a oportunidade de acertar a dívida dele. Essa é uma das principais razões porque tem reunião mediúnica para despertar os espíritos. Tá? Esse assunto é muito interessante, ele é muito extenso. E daí o motivo de que nós, novamente, vamos passar para a semana que vem, porque o nosso tempo é curto, para falar do ovoide. Mas nós vamos dar uma deixa aqui, tá? Nós vamos dar uma palha. É o seguinte, os fluidos também implicam que o perispírito, a pessoa que desencarna, em alguns motivos especiais, ele perde a aparência, a forma humana. Então nós estamos falando que o espírito da Terra tem aparência humana. Mas o espírito pode se transformar num ovoide. Esse ovoide pode ser natural ou mórbido. Tá certo? Então vamos falar do mórbido. Mórbido nos interessa muito para os tratamentos, porque eles causam doenças.
E o ovoide mórbido, ele só tem o campo mental, ele não tem mais perispírito, ele não tem mais centro de força. Então ele é manipulado por qualquer espírito mais ou menos inteligente. Então o cara que tem raiva de mim, ele pega esses ovoides mórbidos e pode colocar em vários pontos do meu corpo. E esse ovoide mórbido, pelo próprio nome, vai me causar problemas de saúde. Tá? Pode causar o meu desencarne? Pode causar o desencarne, porque se eu vacilar e não me cuidar, eu não estou dando importância para a minha vida, tá? Então eu posso antecipar o meu desencarne. Tá bom? Esse é o ovoide mórbido. Mas por que que ele consegue ficar assim? Ou por que que acontece isso com ele? Vocês verão no próximo capítulo. Mas é importante entender que o ovoide mórbido, tá? Ele é manipulado. Ele não tem vontade própria mais, ele só tem o campo mental, ele só tem fluidos ruins, e são os fluidos péssimos de um ovoide mórbido que causam as doenças e a possibilidade de você, não cuidando, ter uma morte prematura. Tá bom? Tudo certo? Alguma novidade? Nós temos quase 1 minuto e meio. Vocês estão bem? Sensacional. Tá bom, então a semana que vem, não percam o próximo capítulo, para nós falarmos um pouco mais dos fluidos, do ovoide mórbido, do ovoide natural, e quem puder, por favor, colabore com o grupo. Mande para o grupo que você conseguiu estudar sobre fluidos, ovoide mórbido e ovoide natural. É importante, tá? Todo mundo aqui tem condições de estudar, de ler um pouquinho, pôr um audiobook lá do André Luiz, tá? E o livro do André Luiz que fala sobre ovoide mórbido, vocês também não vão saber por mim, porque eu não sou obrigado a fazer tudo aqui, tá? Vocês vão procurar, vocês vão pesquisar e vocês vão aprender mais quando vocês mesmos vão atrás. Olha, rimou. Vocês vão aprender mais quando vocês mesmos vão atrás. Né, Bernardo? O Bernardo tá quietinho ali, viu, gente? Mas eu conheço o Bernardo. O homem também sabe das coisas, tá? Ele e o Jonathan, que o Jonathan não veio mais, mas o Jonathan, eu vou te falar uma coisa, hein? Aquele menino estudou, né, o Bernardo? Aquele menino gosta de estudar. O conhecimento do nome é sempre mais ou menos, né? Estuda. Cada vez que assiste, igual hoje, a gente aprende mais. É, isso é mesmo. Mas é o seguinte, quando a gente se prepara, por exemplo, para expor, a gente aprende mais também, tá? Por isso que é importante participar. Beleza? Nós vamos, então, nos concentrar agora, tá bom? Nós precisamos nos concentrar para a gente mandar muito amor para os nossos irmãos que estão doentes, tá bom? Para aquela garotinha que a Jalene mandou e para a dona Samara. Tá legal? E nós vamos agradecer a Deus e Jesus. E vamos pedir a Deus e Jesus que envie seus ministros, nossos irmãos mentores, médicos em suas especialidades, possam pegar o que nós temos de bom em recurso, juntar com os fluidos e com o amor de Jesus, com a energia, e levar para a nossa irmãzinha, a criança que está doente, conhecida lá da Jalene, e também mandar para a dona Samara, grande trabalhadora da Seara do Cristo, mãe do nosso irmão Django, e que também envolva todos os irmãos que estão conosco em nossa casa, no nosso trabalho, com todos os trabalhadores da nossa casa, seus parentes, possam todos ser encaminhados para o tratamento, e que os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho fique iluminado. Graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem aí, gente? Obrigado. Liga os microfones, vamos nos despedir. Valeu, Cleiton. Kátia, Valeu, Alberto, pessoal. Miriam. Boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite. Fica bem. Tchau, Dani, Bernardo. Valeu, Ju. Valeu, Tchau, Rosana. Ricardo. Rosana.
Fica com Deus, viu? Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Rodrigo. Dona Inês. Cleiton, Dona Inês, mãe, beijo. Tchau, boa noite. Tchau, Júlia. tchau, gente. Ótima semana para todos aí. Obrigado, Cleiton. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, Miriam. Tchau. Tchau, Cleiton. Tchau, mãe. Vou desligar. Tchau, gordão. Tchau.